governante. Em sua bondade e graça comum, ele, o rei, faz nascer e descer a chuva sobre todos sem discriminação. Os pactos, os patriarcas, a constituição de um plano piloto e posto avançado chamado Israel, a lei, os profetas são expressões dessa providência. O monoteísmo espiritual e a ética social e individual do povo de Israel representam uma recuperação parcial da cidadania e do projeto. Esse povo foi portador de um conjunto dos mais importantes de normas, de estatutos emitidos pelo rei. O conteúdo do Antigo Testamento é uma coletânea das primeiras edições do Diário Oficial do Reino de Deus. Poderia terminar dizendo: cumpra-se e se revoguem as disposições em contrário. O Reino de Deus na história não se resume a uma dimensão moral, mas se manifesta já também na afirmação dos seus valores. O Shalom da paz com segurança e provisão, fruto da justiça, da honestidade, da verdade em cada habitante, em seus relacionamentos interpessoais e no interior dos grupos e instituições sociais privadas e públicas. O reino de Deus é afirmado quando esses seus valores se sobrepõem aos antivalores do principado das trevas, a violência, a corrupção, a injustiça, um tripé bem marcante da nossa pátria terrena. Violência, corrupção e injustiça. Não afirmou o pensador de Hipona que a cidade de Deus, com licença do professor de filosofia, vive sob dois modelos em conflitos, a cidade de Deus e a cidade do diabo? E aqui há de se registrar o lamentável equívoco de uma corrente do pensamento bélico espiritual recente, o pessoal da batalha espiritual. Quem foi escalado para combater os exércitos dos príncipes das trevas? Quem foram? Foram as hostes militares leais ao rei. Ou seja, anjo luta contra anjo. Na terra, na história, cabe aos habitantes regenerados, que obtiveram de volta sua carteira de identidade, a tarefa de combater os homens degenerados. Ou seja, gente lutando contra gente. Se os habitantes regenerados forem gastar suas energias lutando contra os anjos degenerados, que é o que propõe essa corrente teológica, vai acontecer duas coisas. Primeiro, os anjos degenerados vão ficar ociosos. E segundo, a humanidade degenerada vai ficar mais livre para se comportar inadequadamente, ou seja, para pecar. Além do que, duvidamos que a humanidade se saísse bem em briga com esses anjos da pesada. Já vivemos a realidade do reino ao nível cósmico, já vivemos uma realidade terrena, ainda que não em sua plenitude, do reino sobre a história, as civilizações, a humanidade. Tivemos a experiência piloto de Israel e afirmamos esse reino quando promovemos os seus valores. O mandato cultural destinado pelo rei à humanidade não foi revogado, embora atingido pelo que alguns de nós denominamos de depravação total. Pois, como já se afirmou, à semelhança do que produzimos, todos nós nascemos com defeitos de fabricação e prazo de vencimento. A afirmação desses valores é o núcleo da motivação dos que recuperaram a cidadania eterna no exercício necessário da sua cidadania terrena. No tempo, porém, o reino teria uma plenitude, um momento culminante. Isso foi profetizado e esperado de Israel para as nações. A eternidade haveria de irromper de modo especial no tempo para resgatá-lo,
para devolver-lhe a eternidade, abrindo as portas para a caminhada em direção à ordem da restauração. O rei nos enviaria o seu herdeiro, o seu único filho, o Messias prometido, o libertador esperado, o príncipe da paz. A presença de Jesus de Nazaré é uma presença única e especial do reino de Deus na história. Ele assumiu a humanidade, ele esteve no meio de nós, nasceu de um milagre, realizou milagres, como um não sujeito às leis da criação. Ele ratificou as palavras do Pai, exemplificou o amor, teve uma morte especial. O Pai o devolveu à vida para que a vida fosse devolvida aos mortos. O reino de Deus, portanto, é também um reino messiânico. As ações do Messias foram ações do reino. O vínculo ao Messias é um vínculo ao reino. O papel que deveria ser exemplar de Israel no reino cessou. Data venha dos judaizantes que estão por aí, tocando seus chofazinhos. O novo Israel foi levantado. A igreja é o pacto da nova aliança, segundo Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, ela é herdeira como raça eleita, novo sacerdócio real, a nova nação santa, o novo povo de propriedade exclusiva de Deus, formada por judeus e gentios. O reino de Deus está presente no meio de nós pela descida especial do Espírito Santo, derramado desde o dia de Pentecostes. O reino de Deus está presente na história por meio da igreja, que é assistida pelo Espírito Santo. A igreja não é o reino de Deus. Ela não pode ser tida e confundida com a totalidade do reino, nem como um fim em si mesma, mas ela é exemplo, ensaio e vanguarda do reino. Ela é canal, instrumento do e para o reino. Como Israel no passado, os membros da igreja readquiriram as suas carteiras de identidade do reino. E novas edições do Diário Oficial do Reino nos trouxeram o conjunto que conhecemos como Novo Testamento. No conjunto das Sagradas Escrituras, o rei se tornou mais conhecido, se desvelou, se revelou, e por elas sabemos o que é que o rei quer. Equivocaram-se, contudo, os que pretenderam promover, com as experiências denominadas de milenaristas ou quiliásticas, ensaios especiais, postos avançados do reino na história, seja o Sacro Império, a Santa Rússia, os Estados cristãos, o reino anabatista de Münster ou Canudos de Antônio Conselheiros. Mas essa presença maior, contudo, ainda limitada do reino, é uma presença provisória. O tempo deverá ser superado. Os cidadãos serão devolvidos à eternidade. Na nova terra, na nova Jerusalém, conheceremos a cidadania em sua plenitude, conheceremos o reino em sua plenitude. Nela, é um consolo para quem não passou em concurso, seremos todos também funcionários públicos. Com estabilidade. E ocuparemos postos na administração. Ele estará sobre o trono, brilhará sobre os seus cidadãos, e como diz Apocalipse 22:5, e reinarão nós pelos séculos dos séculos. O reino de Deus, então, o reino escatológico, os seus cidadãos se movem na história motivados pela esperança e pela antevisão dessa plenitude final. É claro que já há muito do reino na história, mas que ainda não o temos em seu todo. Os seus cidadãos vivem uma provisoriedade, pois ainda não são imortais, conhecem a enfermidade física, emocional e espiritual, cometem erros, falecem, fazem um estágio também provisório em um lugar-estado de bem-estar, denominado de paraíso, ressuscitarão, enfrentarão um julgamento para o galardão, antes de receberem as chaves dos imóveis que ocuparão na nova e eterna capital do reino.
Alguém disse que, de acordo com os nossos galardões, alguns terão cobertura de frente para alguma coisa e alguns irão para uma espécie de coab eterna. Mas todos terão uma vaga. Literalmente, na casa do Pai há muitas moradas. Não haverá favela. Essa dimensão especial e provisória do reino, conhecido como Estado intermediário, levantou ao longo da história especulações de parte dos cidadãos que não se atêm unicamente ao diário oficial. Pretendeu-se, por exemplo, que existiria uma imensa creche chamada Limbo dos Infantes e um grande centro geriátrico, o Limbo dos Pais, bem como um estabelecimento correcional não muito confortável chamado Purgatório, onde se pode ter o estágio abreviado dependendo de um pistolão dos que consideram figuras importantes do reino, particularmente a genitora terrena do Príncipe da Paz. Conta-se que o Papa, desejoso de ter um livro atualizado sobre o purgatório, enviou um grande teólogo do Vaticano para escrevê-lo no verão em Teresina. Chama-se ambientação do escritor, né? Há também os que advogam que esse estágio intermediário seria apenas uma grande siesta, e quando se acordaria ao som das trombetas. Muito debate também tem se dado quanto aos detalhes finais do que acontece, do que antecede o julgamento final, quando o príncipe que subiu como advogado desce como juiz, no que diz respeito ao caráter literal ou simbólico. E quando a ocasião do que se conhece como tribulação e milênio, com muita gente querendo se safar do sufoco. E dá todo um outro debate que eu sempre faço, a relação entre corrente escatológica e responsabilidade social da igreja. E quando o juiz voltar, proferir as sentenças, bater o martelo e distribuir as senhas de ingresso à nova cidade, onde haverá muitas moradas, o que acontecerá com o principado das trevas? Com seu príncipe, com suas tropas rebeladas e com seus habitantes. E aí há várias correntes. Coexistirá para sempre o reino de Deus restaurado com o principado das trevas, condenado com o pessoal em um lago de fogo e enxofre, qual churrasquinho eterno de seres caídos? Essa é a corrente predominante, a turma do churrasco. É claro que somente alguns estarão na nova cidade com seus modelitos brancos e que uma turma da pesada vai receber o cartão vermelho da perdição. Isso aí está fora de discussão. Como não somos universalistas, nós não concordamos com os que advogam uma anistia ampla, geral e restrita depois do juízo. Para o pranteado e falecido arcebispo Dom Helder Câmara, isso aconteceria, porque após ao som de uma trombeta não prevista no livro de Apocalipse, isso inauguraria a eternidade com um imenso carnaval, todos anistiados vibrando, em uma modalidade, digamos, de escatologia lúdico-brasileira. Isso ele dizia amplamente, né? É muito simpático essa escatologia de Dom Helder. Sabemos que a tese do churrasquinho eterno é a mais popular, embora impregnada de uma tese nada do reino, mas bem que platônica da imortalidade da alma, e não na mortalidade de todas as almas pelo pecado, com algumas, pela graça do rei, readquirindo a vida eterna ressuscitada. Para alguns, o termo eterno pode significar total, absoluto, levando ao aniquilamento de todos do principado das trevas, voltando pelo alfa e ômega à absoluta unidade da criação, à absoluta unidade eterna do reino de Deus. Me lembro quando John Stott veio ao Brasil em 89, ele disse: não subscrevo a teoria aniquilacionista, mas eu a admito como uma hipótese. E aí o pessoal caiu de pau, em todos os lugares que ele foi do Brasil, o pessoal estava em cima, e no último dia ele disse: eu estou profundamente irritado, porque é que nós, os salvos, estamos brigando o que vai acontecer com os perdidos. O reino de Deus já existe, é uma realidade. Ele, pela palavra e pelos sacramentos, pela operação da pessoa do Espírito Santo, já está no meio de nós. Nessa era messiânica, nessa dispensação da graça.
Afirmamos o reino de Deus